entender melhor o que a gente está vendo de fora aqui. Quais são essas condenações, o que isso significa, se isso pode atrapalhar ou mesmo impedir o Trump de... Não tem uma lei da ficha limpa nos Estados Unidos. Não. Tanto que isso é que é interessante. Por que não tem? Porque os autores da Constituição, há 200 e poucos anos atrás, simplesmente Nunca cogitaram. não cogitaram essa realidade. Então, a lei eleitoral americana é muito... É mínima. Você precisa ter 35 anos de idade. Você ter precisa nascido nos Estados Unidos. ser um cidadão nato, né? Sim. Que em tese significa ter nascido nos Estados Unidos, mas tem algumas Se você, reinterpretações. por exemplo, nasceu na base militar americana no exterior, o McCain, eu acho que nasceu... Nasceu no Panama Canal, no canal do Panamá. Sim. O próprio pai do Mitt Romney, George Romney, ele nasceu no México, mas para filhos de pais americanos. Isso. O próprio Ted Cruz, que foi candidato contra o Donald Trump, nasceu no Canadá. Falaram que Schwarzenegger não poderia porque ele não... Porque ele não tinha, porque esses casos, eles tinham pais americanos. Então são tidos como americanos nesse sentido. O meu irmão, por exemplo, meu irmão mais velho, nascido no Rio de Janeiro, mas tem o pai dele é americano, então ele tem um passaporte americano. Acho que ele se consideraria um cidadão nato nesse sentido. Ele está pensando em se candidatar? Definitivamente não. E por último, tem que ter no mínimo 15 anos morando no país. 15 anos morando no país, 35 anos de idade e ser um cidadão nato. Mas ele pode, em teoria, ele pode governar, ele pode ser eleito estando preso, ele poderia... governar de dentro da prisão, teoricamente. Mas podem esquecer a cena do Trump usando um macacão laranja, com o cabelo todo bagunçado, fumando um cigarro, tomando banho, tomando tapinha na bunda. Não vai ter isso. Tanto que é importante é importante, assim. Ele vai ter, se isso de fato acontecer, ele com certeza vai ter um mega... sei lá, uma estrutura. Sim. Que igual o Lula teve, de certa forma, com o serviço secreto. Que o serviço secreto é interessante, Oliver. O serviço secreto não responde a ninguém, a ninguém na justiça. O serviço secreto quase que funciona como uma organização própria, pelo que eu entendi. A parte. Que cuida da segurança do presidente e de todos os ex-presidentes durante o resto das suas vidas. Então o Trump foi condenado e a sentença diz que ele tem que ficar recluso. Tem que ter um mega acordo com o serviço secreto e as condições muito bem definidas antes de determinar todos os critérios. É pouco provável. Como vai ser? Pelo seguinte motivo. O Trump vai fazer, daqui a 2 semanas, ele vai fazer 78. Esse é o primeiro. É idoso. Isso reduz bastante a probabilidade dele ser preso, porque no dia 11 de julho, poucos dias antes da convenção do Partido Republicano, o juiz... a convenção agora não... Vai ser a convenção republicana, vai ser 4 dias depois da sentença do Trump. No dia 15, eu não sei onde, não sei em qual vai ser em Milwaukee. Milwaukee. Wisconsin. Sim, que obviamente tem uma relevância como o estado pêndulo importante. Então, assim, o Trump nunca tinha sido condenado antes em ação criminal, então a primeira vez... Ele, apesar de ter muitos outros processos, alguns sobre assuntos muito mais graves, ele é o que os americanos chamam de first time offender, né? Uma pessoa que pela primeira vez teve essa questão, isso reduz ainda mais a probabilidade dele ser preso. Além disso, tem a questão da idade. E eu acho que uma coisa importante também é que, em comparação com os outros processos, este processo é o mais fraco e mais controverso. Por quê? Porque... E foi o primeiro, que já tem um estrago. O ineditismo, perde o ineditismo. Já foi feito lá perde o ineditismo. Então os outros sobre interferência... Só para deixar claro, esse primeiro então é em relação a ele ter... A falsificação de registros contábeis para usar recursos da campanha para supostamente calar uma atriz pornô. Que teve... Relações com ele em 2006. Mas isso foi provado? Que ele teve relações ou nem isso foi provado? Cara, vamos... Assim... A gente vai se complementando aqui. Eu acho que a crítica ao processo não é que isso não tenha acontecido. O Trump diz que não aconteceu. Eu pessoalmente acho que assim, ninguém esteve junto lá com os dois naquele momento. Então, que é crível, mas desculpa. Eu diria que sim. Agora, o ato em si não representa um crime. É claro que existe, vamos dizer, o que é fascinante sobre o trumpismo é que tem uma pessoa lá que
se diz conservador e tem eleitores que votam nele porque defendem a família tradicional, etc. E ele lá, estando lá, traindo a terceira esposa que acaba de dar luz com uma atriz pornô. Vamos dizer, aquilo poderia normalmente funcionar para um candidato hiper progressista propagando o amor livre, mas assim, ele é hiper conservador e eu acho que essa condenação, o fato disso ter ocorrido não tira nenhum voto. A condenação pode até, talvez, tirar alguns votos, mas o estilo de vida dele, que não tem nada de conservador, não assusta os eleitores do Partido Republicano. A questão é que até a hipótese é que o pagamento para evitar que essa história se torne pública tenha sido feita no contexto da campanha, tenha utilizado recursos da campanha que teriam que sido declarados devidamente e que aquilo não foi feito. Então, assim, aquilo não é assim uma coisa tão... É difícil de compreender para alguém que não lida com esse assunto contábil, etc. Os outros processos... Então, tem até juristas que dizem, olha, forçou um pouco a barra o procurador-geral de Nova York, porque aquilo não é uma coisa tão grave assim. Apesar de que casos semelhantes já foram julgados assim. O que é mais grave é a acusação do Trump ter pressionado oficiais eleitorais no estado de Geórgia em 2020 a alterarem o resultado, o seu possível papel na invasão do Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021. Então essas são questões... que todos também têm muitas nuances e tem que ser destrinchado. Mas aí você tem acusações, vamos dizer, que envolve traição à pátria, coisa assim. Esse caso, eu acho muito pouco provável que leve à prisão do Trump. A grande questão é, você tendo uma pessoa condenada na Casa Branca que ainda está com processos, obviamente produz um incentivo enorme para o presidente da República interferir nos processos em andamentos contra ele. E tem uma questão que ele terá que, presumindo que esses processos vão avançar, ele terá que dedicar tempo para estar lá, para acompanhar esses processos. Eu acho que isso pode ser de alguém super, vamos dizer, que nem ama nem odeia, pode ser uma consideração. É evidente que é um caso frágil, muito... É ridículo o caso, na minha opinião. Ele não vai se sustentar na corte de apelação, né, que é a segunda instância, por assim dizer, lá nos Estados Unidos. Tem o recurso, ainda vai ser... Claro que vai ser impetrado vários recursos pela defesa do Trump. A expectativa é que isso possa ser revertido nessa instância superior, mas é possível também que essa... A análise desse recurso ocorra depois da eleição. Sim, sim. Então, na mesma medida que os democratas estão sendo acusados de estarem usando todos os instrumentos do aparato da justiça para tentar perseguir o Trump, pelo menos já conseguiram colar a pecha nele de condenado, botar na testa dele. Isso aí já foi missão cumprida nesse sentido. Se vai ter algum impacto eleitoral, a ver. Só que é muito precoce a gente tirar qualquer conclusão nesse sentido. Só que eu acho que esse caso especificamente tem até um componente muito curioso, que são muitos eleitores negros se identificando com o Trump agora e ele possivelmente tendo a maior votação com os negros da história de um republicano. Sim. Principalmente. Negros que, pô, a gente já tem uma história que o Brasil é reconhecido pelo seu povo mestiço, tem uma integração racial muito mais duradoura e eu acho que bem sucedida. Já o tecido social americano é uma ferida muito aberta. Tanto que você vê grupos de militância racial tem uma proeminência muito grande no debate público, vídeo Black Lives Matter e outros. E algo recorrente na visão deles, da experiência comum dos negros nos Estados Unidos, é que eles são vítimas de brutalidade policial, de perseguição dos policiais, e eles estão realmente, tem vários depoimentos assim, em cascata que a gente vai vendo, não só nas redes sociais, mas também em várias reportagens, de negros se identificando nele como o bandoleiro, o fora da lei, o perseguido, o cara que está sendo... Porque eles se identificam com esse sentimento de serem
encurralados pela justiça de uma forma excessiva. Ao mesmo tempo, assim, a acusação, eu fiz uma... Então, o Biden teve 91% do voto negro em 2020, Sim. E o Trump agora, em pesquisa, está dando que ele pode ter 25% do voto negro. Se rolar isso, fim de papo. Eu também, mas eu acho que uma questão importante de se lembrar é que o Trump transita no ambiente do submundo há muitas décadas, tanto que... Ele foi forjado no mercado imobiliário de Manhattan. Então, a pior, eu acho que em outros bairros da cidade, ele que migrou para... ele era de Queens. De Queens, que eu acho que lá tem essa questão, e você tem o ex-chefe de campanha, o ex-chefe de segurança nacional, o ex-advogado, todos condenados na justiça, ou seja, tem ele vem de um ambiente em que há muita gente condenada em ação criminosa. Tem aqui eu até achei curioso, né? Das pessoas da comitiva de Trump foi o Chuck Zito, que foi o chefe dos Hells Angels, que é uma espécie de gangue assim, de motoqueiros, enfim. Gangue de motoqueiros. Mas aqui também já passou tempo na prisão federal, etc. Sim. Então, tem uma coisa que distingue o trumpismo, eu acho que eu não gosto dessa palavra de culto, mas o que é muito singular sobre o Trump é que o Trump, como ele não representa um pensamento específico, o custo dele mudar de opinião é muito baixo. Então, por quê? Porque as pessoas votam nele. E ele pode ser, né, você citou lá, é um perseguido na justiça, uma pessoa que tem uma conexão com o crime há muito tempo, que teve relação com a atriz, ou seja, é uma pessoa que atuou nesse ambiente, mas ao mesmo tempo se diz defensor do cristianismo, etc., né, que conta essa história. Se você fala com um eleitor muito religioso, eles vão dizer que eles votam no Trump porque ele é defensor da família. Mas então, aí é mais habilmente usando as esperanças e as ansiedades dos diferentes eleitorados. Foi o único presidente aí na Marcha para Jesus dos Estados Unidos. Na verdade, a marcha contra o aborto. Foi o primeiro presidente em exercício aí no protesto, no maior protesto, na maior demonstração anti-aborto nos Estados Unidos. Ele foi. Então são sinais nesse sentido. Isso. Então, assim,